O Conecta Entrevista de hoje recebe o prefeito de Porto Ferreira, Rômulo Ripa, do PSD. Ele tem 33 anos, é administrador público, mestre em gestão e políticas públicas. Em seu segundo mandato, ele foi eleito com 15.728 votos. Seja bem-vindo, prefeito, tudo bom? Tudo bem, Giovana, obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. Prefeito, nesse período, o seu segundo mandato, como a gente já disse anteriormente, qual que é o balanço desse tempo? Acredito que um balanço positivo, um balanço de muitas entregas e realizações em favor da população ferreirense. Nós tivemos um início de mandato em 2017 muito difícil, devido à necessidade de colocar as contas públicas em ordem e recuperar a credibilidade do poder público, mas depois de colocar a casa em ordem, começamos a avançar nas pautas que eram desejadas pela população. Uma das primeiras ações do senhor no governo, foi a extinção de alguns cargos. Como que isso aconteceu? Nós chegamos lá, a prefeitura tinha cerca de 26 milhões de reais de débitos e o maior gasto considerável era a folha de pagamento. Era inadmissível você não ter recurso para investir em saúde, educação, resolver a questão da fila da creche e ter lá 206 cargos comissionados naquele momento. Então a primeira ação que nós fizemos, a título de choque de gestão, foi a extinção de 100 cargos comissionados. Só essa economia gerou quase 400 mil reais a mais por mês para que nós pudéssemos realizar os outros investimentos. Essas contas da prefeitura, esse déficit, era a maior dificuldade nesse início de mandato? Quem deve, compra mal, paga caro e não consegue caminhar com o seu cotidiano. Então, sanear as contas públicas foi o primeiro passo para que nós tivéssemos planejamento orçamentário e para que nós pudéssemos planejar cada passo e cada avanço no serviço público. Além da extinção desses cargos, o que mais foi feito? Nós também revisamos contratos, diminuímos a quantidade de aluguéis, extinguimos serviços que nós achávamos que naquele momento não tinham o custo necessário. Foram muitas medidas amargas adotadas. Chegamos lá com um posto de saúde sem enfermeiro, sem um profissional de enfermagem, o que legalmente não pode. Então, até posto de saúde nós tivemos que encerrar temporariamente o funcionamento para que depois de resolver o problema da folha, nós pudéssemos sair da zona de impedimento da lei de responsabilidade fiscal, voltar a fazer concurso público e poder avançar o serviço. O senhor tem apenas 33 anos, é jovem para um prefeito, como que a política entrou na sua vida? Com 13 anos eu me senti vocacionado à vida pública. Eu participava de alguns projetos de voluntariado na minha cidade e vi que através da vida pública eu tinha a possibilidade de ajudar um número maior de pessoas e contribuir com a minha cidade. Minha família foi contra. Até porque hoje em dia a gente só vê notícia negativa que envolva a política e o mundo da política. Mas eu quis fazer política de uma forma diferente. Foi até por isso que eu fui fazer administração pública enquanto faculdade, até por isso eu continuei sempre estudando e tive 2 mandatos de vereador, fui o vereador mais jovem da história da cidade aos 19 anos e prefeito mais jovem aos 27, estou no segundo mandato. Ainda no seu primeiro mandato veio a pandemia, Como que foi esse início dessa doença lá em Porto Ferreira? A pandemia foi o maior de todos os desafios que nós vivemos. Nenhum gestor público se preparou para enfrentá-la, mas ao mesmo tempo foi um momento de valorização dos gestores locais. As pessoas viram o quanto era importante a figura do prefeito. Era ele quem precisava estar à frente desse processo, porque as pessoas são atendidas nos postos de saúde da cidade. Elas não passam pelo tratamento clínico, ambulatorial, a nível estadual ou federal. Então, isso tudo chamou atenção para a necessidade das pessoas participarem do processo local. Ao mesmo tempo, as vidas perdidas, o impacto no comércio local, na economia, o medo, o impacto social foi terrível. Ainda com relação à pandemia, essa gestão, o senhor faria alguma coisa diferente, olhando para o passado? Não, pelo contrário, eu repetiria o que nós fizemos. Porto Ferreira, diferente do resto do estado, quando o governo determinou o fechamento dos comércios, a imobilização das pessoas para diminuir a doença, Porto Ferreira não tinha contaminação ainda. Nós ficamos 42, 43 dias ainda funcionando. Só quando nós tivemos a contaminação e vimos que a partir daquele momento se fazia necessário, é que nós adotamos a medida. Esse tempo foi essencial para a manutenção dos negócios, dos empregos, então foi um fôlego que nós ganhamos. Posso ter sido criticado por alguns, elogiado por outros, mas fiz pensando que era melhor para a minha cidade. De que forma a pandemia influenciou no planejamento do mandato?
Isso trouxe muitas mudanças do que o senhor queria? Muitas do ponto de vista de que você não planejou a pandemia. Então, financeiramente, orçamentariamente, da própria lógica dos serviços, né, uma nova realidade foi instituída. Algumas delas vieram para ficar. Processo eletrônico, o trabalho remoto, em home office, algumas mudanças no que diz respeito à higienização dos ambientes públicos, a mudança de rotina, pensando não só essa doença, mas eventualmente outras que possam ocorrer e também uma melhor qualidade do serviço. Então, realmente teve uma mudança, uma outra lógica dentro do sistema. Mas nós conseguimos concluir o primeiro mandato cumprindo os nossos objetivos. Agora, sobre o segundo mandato, qual que é a diferença de planejamento do primeiro para essa segunda fase? Essa segunda fase não tem a necessidade do choque de gestão. Contas públicas em ordem, prefeitura com um novo modelo de gestão, os servidores já empenhados em um novo ritmo de trabalho. Então, é um mandato de entrega de resultados, assim como foram os últimos 2 anos do primeiro mandato. Agora, nesse momento, a gente vive um aumento, né, novamente, dos casos de Covid. O senhor fez um decreto, inclusive nos últimos dias, recomendando o uso de máscaras. Há previsão de um decreto que torne esse uso obrigatório ou alguma outra medida relacionada a isso? Nesse momento, não. Nós continuamos com o nosso comitê de enfrentamento ao Covid-19 instituído e ele continua avaliando passo a passo a situação epidemiológica. O que mais nos preocupa é a capacidade de atendimento hospitalar, seja em leitos de enfermaria ou em leitos de UTI. Mas a cidade continua ainda numa situação confortável, apesar dos números terem subido em todo o nosso estado e enquanto nós não tivermos nenhum revés, nós permaneceremos somente com a recomendação e não com a obrigatoriedade do uso de máscara. Uma dificuldade, né, na cidade de Porto Ferreira também é a vacinação, assim como em outros locais do estado. O que a prefeitura está fazendo para regularizar essa situação? Nós temos trabalhado primeiro muito a comunicação, a transparência nos nossos dados. Afinal de contas, as pessoas muitas vezes são imediatistas. Isso é um mal do brasileiro. Ela imagina que a pandemia já passou, que a doença não existe mais. E agora, quando a doença volta a subir, infelizmente nós voltamos a ter óbitos. Na semana passada nós tivemos um óbito, depois de quase 3 meses sem nenhum óbito por Covid-19. E ao informar que, infelizmente, a pessoa que faleceu não havia tomado as doses de reforço, o cidadão faz a sua reflexão e volta a procurar o serviço de imunização. Então, nós estamos fazendo até mesmo plantões. Na quarta-feira, geralmente, a gente faz um plantão noturno para colocar em dia a imunização da população. Prefeito, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar um pouco mais sobre saúde. A gente volta já. Voltamos e hoje estamos aqui com o prefeito de Porto Ferreira, Rômulo Ripa. Prefeito, outra dificuldade relacionada à saúde nos últimos dias foi a falta de pediatras na Santa Casa da cidade, né? Algumas gestantes, algumas grávidas tiveram inclusive que ser transferidas para cidades da região, crianças também. Como que está essa situação? Uma questão importante a nós explicarmos é que o Hospital de Misericórdia em Porto Ferreira, o Hospital Dona Balbina, é uma irmandade. Então ele não possui a gestão por parte da municipalidade. A municipalidade faz o repasse e a gestão do serviço SUS, mas a gestão é uma gestão autônoma. Então, num primeiro momento, nós temos que respeitar as decisões tomadas pela provedoria. Eles têm nos dito, informalmente ainda, de que nos próximos dias essa situação estaria sanada, que eles estavam com dificuldade para a contratação dos pediatras, mas que muito perto já de restabelecer. O município, enquanto isso, acompanha, faz aí aportes e novos convênios financeiros para auxiliar o hospital nessa missão e mantém o serviço de transporte sanitário, fazendo a transferência das gestantes, das parturientes, sempre que necessário, para outros hospitais da região. Existe uma obra grande, né, em Porto Ferreira de uma rotatória. Ao que se deve essa obra? Foi uma demanda de trânsito? Como que é isso? A Zona Leste é a região de maior expansão demográfica da cidade. E é em virtude dessa expansão que nós planejamos o anel viário entre a Zona Leste e Sudeste. Só que mesmo assim, que é o outro lado dessa região, esse ponto específico entre 3 avenidas, Ângelo Ramos, Rudolf Streit e Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjás, possui um estrangulamento na sua capacidade de passagem.
Então nós invadimos um pedaço da área da FEPASA, que já é uma área do município, ampliamos a rotatória e vamos ter lá a capacidade de atender em horários de pico o trânsito que passa por aquela região. Então uma demanda que a sociedade apresentou pela dificuldade na mobilidade naquele espaço, com uma solução técnica sendo implementada. Existem outras obras também na cidade, né? Quais são as mais importantes e qual o objetivo delas? Nós estamos com várias obras em andamento. Nós temos lá a reforma do Paço Municipal, a instalação de um parque linear sobre toda a área da FEPASA na nossa região urbana. Vão ser mais de 100 mil metros de áreas de esporte, lazer, qualidade de vida, cultura, até mesmo a nova base da Guarda Civil Municipal dentro do parque, para trabalhar a sensação de segurança para o cidadão, para o usuário do parque. Temos ainda um grande pacote do programa Asfalto Novo, fazendo recap na cidade. Outras obras na área da educação, o maior investimento da história de Porto Ferreira individual em educação, a construção da Escola Estadual do Porto Belo, quase 11 milhões de reais. São várias obras que já fizeram a diferença e continuam fazendo. Ainda sobre educação, o senhor anunciou ontem, né, a compra de 7 ônibus escolares, um deles para a PAI. Para onde os outros 6 serão direcionados e qual que é a importância disso? Em Porto Ferreira nós ainda tínhamos os ônibus brancos antigos transportando os nossos alunos. E nós ontem entregamos os 7 ônibus escolares que vão permitir mais conforto, mais segurança, mais qualidade no atendimento aos nossos alunos. Como você bem disse, Giovana, vai para a PAI para atender os nossos portadores de necessidades, os nossos usuários do serviço da APAI. Os demais todos ficam sob o encargo do município na seção de transporte escolar, atendendo os nossos alunos. Na pauta transporte público, o horário de pico, né, dos ônibus é uma reclamação de algumas pessoas da cidade, né? Lotação, as pessoas pedem mais linhas. Existe algum planejamento da prefeitura com relação a isso? Na semana passada nós nomeamos uma comissão de técnicos da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, da própria Agência Reguladora dos Serviços Municipais, que faz a intermediação do contrato com a empresa concessionária, para poder estabelecer um novo itinerário. Hoje nós temos 7 linhas de ônibus em Porto Ferreira que atendem muito mal a nossa cidade. A concessão é do ano de 1999. Em 2015 ela foi renovada, então é um modelo muito antigo. Eu, se estivesse à frente do município, não teria renovado a concessão. Faria um modelo mais moderno naquele momento. Hoje os ônibus têm que ter Wi-Fi, ar-condicionado, tem que ter integração entre as linhas. Nosso sistema de transporte público lá nem integração tinha. Então, esse novo projeto de itinerários também prevê a integração. A ideia são linhas mais enxutas e um número menor de linhas para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, ao mesmo tempo, a possibilidade da integração, que é importante para o usuário, que sai de um ponto mais distante da cidade e consegue chegar em outro sem pagar 2 vezes a tarifa. O crescimento das cidades, né, que demanda uma modernização de trânsito, transporte público, é uma das grandes dificuldades vividas pelas cidades atualmente? Araras, por exemplo, é uma cidade que sempre se destacou pelo planejamento urbano. Porto Ferreira era uma cidade que não tinha planejamento urbano. Nosso primeiro plano diretor é de 2007 e nós fizemos a revisão dele em 2017. Com o plano diretor, hoje nós temos diretrizes para essa expansão demográfica, urbana, empresarial, de serviços públicos, mas antes nós não tínhamos esse instrumento. Hoje a cidade vive um cotidiano mais regrado e até mesmo por isso a necessidade muitas vezes de investimentos e intervenções nas áreas já existentes para dar capilaridade para que o centro possa chegar à periferia. Com relação a saneamento básico, prefeito, como que é a situação de Porto Ferreira? Em Porto Ferreira, hoje, o serviço de saneamento é concedido, não é a administração própria quem toma conta. Em 2010, 2011, foi feita uma licitação, uma concessão e o serviço é concedido. Quando nós assumimos a gestão, Porto Ferreira tratava 14% do seu esgoto. Hoje já trata 82%. Então avançamos, mas continuamos cobrando a concessionária para universalizar o tratamento de esgoto na cidade. Vamos para mais um intervalo e na volta nós vamos falar sobre geração de emprego. A gente volta já. O Conecta Entrevista de hoje recebe o prefeito de Porto Ferreira, Rômulo Ripa. Agora nós vamos falar um pouco sobre geração de emprego. Recentemente, a cidade foi contemplada com 140 vagas do programa Bolsa Trabalho.
Quais são as outras ações da Prefeitura, o que mais a Prefeitura está fazendo com relação à qualificação profissional? Nós inauguramos lá o nosso Centro Municipal de Formação Profissional. É um espaço onde nós aglomeramos, no bom sentido, as nossas parcerias, Sebrae, Senac, Senai, e fizemos a nossa oficina de formação profissional. Então, lá, cotidianamente, passam 200, 300 pessoas fazendo os mais diversos cursos de qualificação profissional e o detalhe, que é importante destacar, muitos deles por demanda e solicitação dos próprios empresários. Então, os empresários nos dizem, precisamos formar tal classe profissional. A Prefeitura estabelece a parceria com essas entidades e usa o Centro Municipal de Formação Profissional para oferecer gratuitamente os cursos. Recentemente, o senhor levou a demanda, inclusive, para a Assembleia Legislativa de uma FATEC na cidade. Como que tá? Como estão as tratativas com relação a isso? Na semana passada, eu tive até mesmo com a superintendente do Centro Paula Souza, a professora Laura Laganá. Então, estamos bem perto da possibilidade de implementação, de anunciar a FATEC de Porto Ferreira. Existe um imóvel na cidade onde funciona uma faculdade. A faculdade está passando por um momento de reestruturação e deve deixar aquele imóvel. Então, o município assumiria o imóvel e instalaria lá a ETEC, que já é existente em Porto Ferreira, mas está em outro prédio, e também a FATEC, permitindo que os jovens que ingressarem nesse espaço, em 5 anos, façam não só o ensino médio, mas também o tecnólogo e o ensino superior. Além da qualificação profissional, a geração de empregos também é muito importante, né? De que forma a Prefeitura trabalha para oferecer novas vagas para a população? Nós temos lá o PROINDEF, que é o programa ferreirense que apoia as empresas que querem se instalar em Porto Ferreira. Sejam elas já as instaladas da cidade ou aquelas que querem vir. Então, desde a aquisição de área até a questão das isenções tributárias, nós conseguimos atender via PROINDEF. Mas também, em 2019, nós viabilizamos o Centro Empresarial Ferreirense, que é um espaço onde 32 novas empresas já estão implantando as suas plantas fabris, né? Então, novos empregos estão sendo gerados ali. E não podemos esquecer de que Porto Ferreira é capital nacional da cerâmica artística e decoração e nós fomentamos muito esse nosso título, né, essa nossa vocação, na expectativa de ampliar as vendas, os negócios e os empregos. Como que é a relação do senhor com esses empresários do ramo cerâmico e de decoração? E como investir para fortalecer esse, é o mais importante eixo de comércio da cidade? Antigamente, os prefeitos achavam que dominavam um ramo que é do empresariado. Queriam fazer intervenções, tinham ideias para apoiar o segmento, mas não era aquilo que os empresários queriam. Em 2018, nós criamos o Comitê da Cerâmica Artística e Decoração, onde nós dividimos essa nossa região das lojas, que são quase 2,5 km de vias públicas com lojas de cerâmica artística e decoração, em 9 regiões. Cada região elegeu o seu representante. Uma vez por mês eu me sento com eles e juntos nós deliberamos as ações que vamos realizar. A exemplo da Segunda-feira Decor, que é uma promoção, um grande outlet de cerâmica artística e decoração, que vai acontecer no próprio circuito, em Porto Ferreira, de 22 de julho a 30 de julho. Prefeito, agora nós vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar um pouco sobre estiagem. Nós entramos nesse período com as nossas bacias já em situação alerta, né? Em situação de alerta. As chuvas no verão foram abaixo da média. Como que está a gestão da água em Porto Ferreira? Porto Ferreira hoje tem uma situação hídrica confortável graças a ser cortada pelo rio Mogi Guaçu, bem na região central. Mas a nossa Defesa Civil continua acompanhando, não só na expectativa do abastecimento, mas muito com a preocupação de que as nossas áreas verdes não sofram queimadas, que nesse período de estiagem são acentuadas e fazem mal para o meio ambiente, mas também fazem mal para a saúde humana. As pessoas podem ficar tranquilas com relação à situação do abastecimento? Quanto ao abastecimento, sim. O rio Mogi Guaçu é um rio com grande porte, com muita quantidade de água, e em Porto Ferreira nós nunca tivemos a necessidade de ter que adotar medidas de racionamento do uso. Pelo contrário, nós trabalhamos a consciência das pessoas para que usem com racionalidade para que nós sempre tenhamos. O que os moradores de Porto Ferreira podem esperar da gestão do senhor daqui para frente? A mesma transparência, o mesmo compromisso com o interesse público, com a questão do bom uso do recurso público e um final de gestão. Afinal de contas, nós estamos planejando os próximos 2 anos e meio que vão encerrar a nossa gestão com muitas entregas. Nosso compromisso sempre foi
em um primeiro momento, democratizar a cidade, fazer com que a cidade não fosse uma cidade de alguns. Então, o slogan da primeira administração foi Porto Ferreira, uma cidade para todos. Esse segundo momento é um momento que nós preparamos a cidade para o futuro. Depois de resolver questões que estavam paradas há 30, 40 anos, Porto Ferreira tinha uma região de ocupação irregular imobiliária que chamavam de favela. Nós acabamos com isso. Hoje é um bairro, nós urbanizamos. 530 famílias moram num espaço que antigamente as pessoas chamavam de favela e hoje chamam de Jardim Esperança, um nome que nos dá orgulho. Agora é preparar para o futuro, para que as pessoas tenham emprego, qualidade de vida, uma cidade com preocupação com o meio ambiente, com desenvolvimento sustentável e que produza um futuro para todos. Do ponto de vista, né, do planejamento, quais que são os maiores desafios nesse momento? Nesse momento é o pós-pandemia. Nós estamos aí trabalhando ainda dentro desse momento de insegurança, de avaliar o cotidiano epidemiológico, para que as pessoas possam continuar trabalhando com os seus empregos, com a vida social, cultural, religiosa, ativa, mas pedindo que as pessoas ainda tenham prudência. Prefeito, muito obrigada pela sua participação aqui no Conecta Entrevista. Eu que agradeço, Giovana, a sua atenção, a direção da Conecta e também a todos os telespectadores. O Conecta Entrevista dessa semana fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.